Nós vamos assim, levando os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, agradecendo a equipe do Chico Xavier que está aqui conosco nessa noite, nos envolvendo, pedindo que visite todos os nossos lares, cada um de nós passando por um momento especial. Nesse estudo dessa noite, nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações para receber todos os ensinamentos que vão ser compartilhados pela luz. Esse amado Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade e que nós saibamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Graças a Deus. Tá bem, mamãe? Prontinho? Então, meus queridos, hoje é um encontro especial. Estamos encerrando o nosso semestre com o tema número 7. Vocês vão sentir durante a exposição da aula que não há conceitos novos. Vocês já estudaram tudo aquilo que nós vamos colocar. Procurei fazer uma abordagem diferente para não ficar muito repetitivo, mas será uma aula sem novidades. O título da aula é Mediunidade, e o foco é a classificação dos diversos tipos de mediunidade que existem. O próximo, por favor, Ana. Vamos repensar, então, tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores. O que é mediunidade? Mediunidade é um talento, sem dúvida nenhuma, que a misericórdia de Deus nos concede, e que possibilita que possamos atuar como intermediários entre a dimensão espiritual e a dimensão material da vida. Uma espécie de ponte, né? Recordemos também o que é médium. Nós já falamos para vocês que o médium se apresenta aí no cenário da vida de múltiplas formas, há vários tipos de mediunidade, da mesma forma que varia enormemente o grau de maturidade dessa faculdade. Na aula anterior que tivemos, nós fizemos até a comparação com as frutas, que eu estou trazendo aí para vocês recordarem. A gente sabe direitinho, olhando uma banana, quando ela está verde, quando ela está de vez, quando ela está madura. Mas em relação à mediunidade, nós não temos essa capacidade. Mas a gente sabe que há esses diversos estágios, sempre fruto do esforço, do trabalho do próprio espírito, do compromisso do espírito, né? Não só diferentes graus de mediunidade, como diferentes tipos, isso também vocês devem estar lembrados. Nós temos a mediunidade da psicografia, da psicofonia, da cura, que mais, meu Deus? Vamos ver, pictografia, enfim. Todas elas com uma finalidade útil e colocadas no planejamento da nossa vida, de acordo com as nossas necessidades, em nosso próprio benefício e, se bem usada, também em benefício dos nossos semelhantes. Sem dúvida nenhuma, também em relação à mediunidade, não existem privilégios. Nós comentamos ainda há pouco, na hora do nosso evangelho, que na dinâmica da vida, no planejamento divino, não existem privilégios. Então, com relação à mediunidade, não há exceção. Então, repetindo, é uma faculdade inerente à criatura humana, sem privilégios,
Todos nós somos médiums, o que parece de não ser mediunidade é aquela mediunidade que ainda não foi trabalhada, não foi desenvolvida, né? Mas não tenhamos dúvida, todos nós somos médiums em diferentes graus. E quando ela está bem desenvolvida, é claro que os efeitos são evidentes, fica mais fácil da gente identificar. Próximo, por favor. Então, mediunidade é uma faculdade psíquica, presente na evolução intelectual e moral do espírito, tanto existe na dimensão material da vida, como na dimensão espiritual. Em livros de André Luiz, a gente observa isso com muita clareza. Quando vem espíritos de uma esfera superior, há um processo ao trabalho semelhante ao da nossa materialização aqui na dimensão física. É uma adequação ao padrão do ambiente, né, da faixa vibratória que está acontecendo aquele encontro. Sem dúvida nenhuma, é um talento espiritual que precisa ser olhado com muito carinho, com muito respeito. Inclusive, nós temos, dentre as parábolas de Jesus, a famosa parábola dos talentos, em que uma pessoa recebe um talento, outra recebe 5, outra recebe 10, e aquele que enterra o seu único talento e se justifica sendo por medo, por excesso de responsabilidade, não tem perdão, é castigado e até aquele talento que tinha ele é tirado. Então, nós precisamos valorizar esses tesouros específicos de trabalho para o nosso crescimento espiritual, para ser usado, repito, em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes. E esse talento surge sempre na nossa caminhada evolutiva em diversas encarnações, em diversos níveis, às vezes como um compromisso mais singelo, outras vezes como uma missão maior. E isso também fica muito evidente quando nós observamos o cenário do mundo e vemos, por exemplo, médiuns como Chico, como Divaldo, como Ivone Pereira, como Eurípides Barçanufo e outros tantos, como sendo espíritos com uma tarefa maior, com uma missão maior, com uma responsabilidade maior, justamente em função da sua competência, né? O próximo, por favor. Qual é a proposta do Espiritismo em relação a esta faculdade? Que estejamos atentos à sua importância, ao seu valor, e que procuremos sempre esclarecer todos os pontos, todas as dúvidas, buscar informações, buscar conhecimento e nos educarmos. Promover educação para todos os médiuns, porque o médium desinformado, sem dúvida nenhuma, não terá condições de fazer bom uso dessa faculdade. E a maior segurança, o melhor recurso, sem dúvida nenhuma, é trabalhar a mediunidade à luz da doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós encontramos todas as informações necessárias para um desenvolvimento mediúnico positivo, harmonioso, útil, enfim. Toda a bibliografia espírita é importante nesse quesito do nosso desenvolvimento mediúnico, mas, sem dúvida nenhuma, nós devemos e precisamos dar uma ênfase especial ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque o fenômeno em si tem valor relativo. A mediunidade realmente valiosa, realmente preciosa, é aquela que está acontecendo sob a égide dos ensinamentos de Jesus. O médium precisa ser evangelizado para que o seu trabalho dê bons frutos, né? Sem dúvida nenhuma, a mediunidade só terá valor com a vivência do Evangelho.
Só o fenômeno não basta. Aí, Manuel, eu me lembrei das aulas do professor São Marcos, que insistia muito nessa tecla, que se o espiritismo tivesse focado só no fenômeno, ele já teria desaparecido. É preciso que o foco seja a essência, seja o conhecimento, que amplie os nossos horizontes e que favorece a nossa caminhada, né? Então, repito, só o fenômeno não basta. Precisamos estudar, precisamos seguir com disciplina, com seriedade, com respeito, com todo respeito e carinho que a doutrina merece, para que possamos dar bons frutos. Há uma frase que é quase um lema da doutrina, na doutrina, que é: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, juntando os ensinamentos de Jesus e as orientações de Kardec, sem dúvida nenhuma, nós encontraremos os nossos objetivos maiores. Próximo, por favor. Nós falamos que existem diversos tipos de mediunidade, todos eles são importantes, claro, adequados no momento certo, trazendo ajuda à resposta adequada. E todo tipo de mediunidade contribui efetivamente para o nosso crescimento espiritual, para a edificação do ser humano. Na nossa apostila, na página 72, esse excelente trabalho feito pela FEB cita aquela passagem muito conhecida de Paulo, mostrando que há 2000 anos atrás já havia um registro sério, uma demonstração efetiva do conhecimento da faculdade mediúnica, porque Paulo diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestação para a utilidade de todos. Cada um deverá exercer a sua faculdade mediúnica com sabedoria, com fé, fazendo a sua tarefa, realizando as suas curas e etc., qualquer que seja o tipo da mediunidade, com muita competência, com muita seriedade. O próximo, por favor. A codificação classifica, muito especialmente lá no Livro dos Médiuns, a mediunidade em 2 tipos básicos: mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos físicos é aquele tipo facilmente percebida pelos nossos sentidos físicos. As famosas correntes dos fantasmas, aqueles ruídos tão conhecidos aí no mundo e tão utilizados nos filmes de terror, né? Também se encaixa aí nesse setor de efeitos físicos, deslocamento de objetos. Nós já estudamos isso também. Inclusive, a foto que eu trago aí mostra isso. As mesas girantes se deslocando, o Daniel Douglas Holmes levitando. Então, fatos claros e objetivos, desafiando a lei da gravidade e as nossas noções básicas de conhecimento em relação à matéria, né? Então, toda essa fenomenologia, também eu já comentei com vocês, foram muito presentes, muito intensas ao tempo, no passado, eu ia dizer ao tempo de Kardec, não, mas antes disso, se nós nos lembrarmos do livro História do Espiritismo, nós vamos ver que muito antes de Kardec já surgiram médiuns com um histórico de fenomenologia assombroso. Por quê? Porque era hora de chamar a atenção, de despertar a atenção das pessoas para a realidade do mundo espiritual.
Passamos para o ano seguinte, crescemos um pouquinho, aprendemos um pouquinho, o fenômeno passa para um plano secundário. Continua, claro, sendo importante e nas incorporações, nas curas, etc., mas não mais é o foco maior no momento, né? Esses fatos mediúnicos, nós sabemos, a doutrina ensina, algumas vezes podem ser provocados, outras vezes, na maioria das vezes, acontecem espontaneamente. Quando formamos um grupo adequado, quando há uma corrente de doação maior, enfim, alguns recursos especiais favorecem, essa colaboração favorece a realização, ao acontecimento de uma fenomenologia mais significativa, né? E nós já estudamos também em aula anterior, quando estávamos falando sobre mediunidade de efeitos físicos, que tudo isso acontece em função desse fluido magnético, do nosso fluido animal, que nós chamamos de ectoplasma, ou força nervosa, ou fluido vital, que é a matéria básica para toda essa fenomenologia de efeitos físicos. O próximo, por favor. Aqui nós recordamos alguma coisa mais do que já foi dito em aulas anteriores. Aqui nós temos as irmãs Fox, que foram como se fosse um marco do surgimento do espiritismo, né? Vocês estão lembrados, elas eram 3 irmãs, moravam numa casinha singela de madeira, começaram a ouvir ruídos, uma delas, certamente por inspiração do alto, resolveu conversar com aquele barulho e, através de uma combinação, de uma codificação, uma batida é sim, 2 batidas é não, deve ter sido muito longo, muito trabalhoso esse fato, mas elas acabaram oficializando que aqueles ruídos todos eram feitos por um espírito que disse o seu nome, ele conta que se chamava Charles Rosna, que ele era como é que chama isso? Mercador? Não, gente. Caixeiro viajante. Caixeiro viajante, obrigado, Manuel. Que ele tinha sido assassinado naquela casa e que o corpo dele estava enterrado no porão. Então, depois dessas informações todas, vocês imaginem, naquele tempo, o fato deve ter causado muito estranhamento, a cidade entrou em polvorosa, e vieram todas as autoridades, o padre, o juiz, o governador, sei lá quem mais, né? E escavaram a casa e encontraram o baú do Charles e o esqueleto do Charles. Então, são fenômenos que realmente fortalecem de uma forma muito especial essa nossa caminhada, esse adentrar no mundo espiritual, nesse mundo invisível e imponderável, né? Então, formas arcaicas, diríamos assim, de manifestações físicas no passado, ruídos, pancadas, tipologia. Uma das fotos que nós trazemos aí é a escrita através de objetos. Nesse início do espiritismo, tentaram várias formas, até que descobriram a possibilidade da psicofonia e entenderam que o médium podia transmitir a mensagem diretamente sem esses recursos todos, né? Mas ainda hoje nós sabemos, continuam acontecendo fenômenos de deslocamentos de objetos, deslocamentos de corpos, materializações. Com o Chico, sempre para fortalecer a fé daqueles que precisam dessa ajuda, Chico muitas vezes materializava flores, materializava perfumes, as pessoas ganhavam lencinho perfumado, levavam para casa e o perfume se mantinha por muito tempo.
Enfim, diminuíram essas manifestações de efeitos físicos, mas elas continuam acontecendo. Divaldo Pereira Franco mesmo nos fala de uma porção delas. Inclusive, eu procurei para ver se eu achava um filme, uma palestra dele, que ele contava uma experiência que ele viveu, muito interessante, com um médium de efeitos físicos, que como que vomitou um medalhão, uma peça enorme, e deu de presente para ele, sabe? Então, os fenômenos acontecem, mas hoje não com a mesma intensidade que no passado, porque nós já estamos na era do espírito, nós já podemos buscar a verdade com a mente e o coração, né? Podemos seguir adiante. É verdade que num planeta de expiação e provas, nós devemos estar sempre muito atentos, sempre que a gente ouvir falar de algum fenômeno, de algum fato mediúnico, observar com cautela, não ir acreditando fanaticamente em qualquer coisa que nos digam, achando que tudo é espírito, porque nós sabemos a falta de ética, a falta de moral ainda comum entre nós, as criaturas, faz com que aconteçam muitos embustes. Então, em respeito à doutrina, nós precisamos analisar direitinho antes de aceitar como qualquer coisa, né? Outra forma de mediunidade muito presente aqui na nossa vida, no momento atual, já no território das manifestações inteligentes, é a psicografia, a psicofonia, a pneumotografia, as materializações. Nós colocamos aí algumas fotos para vocês verem, materializações feitas por Chico no começo da sua trajetória mediúnica, porque chegou num determinado momento, depois que já havia sido trazido muitas provas evidentes dessa realidade do mundo espiritual, Emmanuel disse para o Chico, acabou, agora você vai só cuidar dos livros. E ele, então, encerrou essa fase de materializações. Eu coloquei aí também a foto de Ana Prado. Ana Prado era uma médium de efeitos físicos extraordinária que vivia em Belém, do Pará. E um caso da vida dela que me chama a atenção de uma forma muito especial é que o nosso amigo irmão Jacó, que encarnado se chamava como, Manuel? Como é que ele chamava? Eu Frederico sei que ele era... Figner. Frederico, obrigada. Eita, que bom que você está aí. Ele era carioca, ele não era carioca, ele era estrangeiro, mas morava no Rio de Janeiro, era dono de uma loja de artigos elétricos, e, inclusive, ele foi um dos precursores a trazer o disco para o Brasil. Um homem bom, muito rico, e numa determinada ocasião da vida dele, ele perde uma filhinha de 10, 12 anos. E ele e a esposa ficam, logicamente, consternados. E em busca de ajuda, em busca de consolo, eles ficam sabendo da Ana Prado e eles vão até Belém. E ela consegue a materialização dessa criança, a menina senta no colo da mãe. Foi uma experiência incrível, depois disso ele se tornou espírita. E quando ele morreu, ele deixou uma doação, uma herança significativa para o Chico, e o Chico, como nós sabemos, nunca aceitou presente nenhum, então ele transferiu essa doação para a FEB, para o departamento editorial da FEB, para facilitar, favorecer as edições dos livros. E o pessoal lá do centro dele ficou muito bravo com ele, foi até o motivo da discórdia que fez com que Chico saísse de Pedro Leopoldo e viesse para Uberaba.
Bom, então vamos adiante. Falamos do passado. Vamos agora do passado mais remoto. Vamos chegar agora no passado mais próximo. Logo após o desencarne de Kardec, com o trabalho que Kardec fez, com os livros, com a Revista Espírita, com tanto conhecimento, com tanta informação divulgada, esse tema foi ficando cada vez mais conhecido, mais comum. E isso, sem dúvida nenhuma, incomodava muito especialmente aos cientistas e a religião vigente, que era a religião católica. Então, as autoridades competentes da ocasião determinaram que investigações fossem feitas para provar que as materializações eram mentira, que eram falsas, que eram embustes. E aqui também eu estou trazendo coisa que eu já trouxe para vocês em aulas anteriores. William Crookes, que era membro da Real Academia de Ciências da Inglaterra, recebeu como missão dos seus superiores realizar em seu laboratório sessões mediúnicas, sessões de materialização, para provar que aquilo não existia. E o tiro saiu pela culatra, porque essa senhora gordinha embaixo era a médium Florence Cook, e ela era uma médium extraordinária, de grande potencial, favoreceu materializações magníficas de Kate King, que nós estamos vendo aí nessa foto acima, ao lado de Crookes. Então, foram várias materializações tangíveis, inclusive na última sessão, a Kate King já tinha avisado para eles que estaria à disposição até determinado período, porque também eu comentei com vocês na aula anterior, o trabalho de materialização para o espírito é um trabalho pesado, desgastante, sofrido, é como se fosse um trabalho de estibador. Então, é prova para o espírito. E ela tinha aquele compromisso até uma determinada data. Depois de ter aparecido muitas vezes, de ter sido fotografada muitas vezes, ela circulava pela sala, conversava com as pessoas presentes. Nesse último encontro, vocês sabem, ela corta a mecha do cabelo, corta parte do tecido da sua roupa e distribui como lembrança para os seus amigos. Então, foram provas indiscutíveis que Crookes apresentou aos seus chefes, mas foi proibido de divulgar. Eles não queriam essa resposta, então sufocaram, né? Também nós tivemos experiências interessantíssimas com Charles Richer, que nós estudamos ainda esse ano, né? Que também teve provas indiscutíveis da realidade do mundo espiritual, mas não teve coragem de enfrentar o time da ciência, porque se ele enfrentasse, ia acontecer com ele o que aconteceu com Paulo. Ele ia ser expulso do grupo de cientistas e teria que renunciar a tudo aquilo que era importante para ele na vida dele. Então, ele vislumbra, ele vê, ele tem certeza de toda essa fenomenologia, mas ele fica em cima do muro. O Dr. Heine, que nós estudamos também esse ano, também conseguiu provas muito interessantes acerca da vida espiritual. Também Alexandre Aksakov, que nós estudamos no primeiro mês desse ano. Então, não faltam provas. Mas é aquela frase, aquele ditado que eu já tenho citado para vocês algumas vezes. Para quem não acredita, não adianta explicar. Para quem acredita, não precisa explicar.
não é? Então, nós temos certeza absoluta de que que o mundo espiritual, que o espírito é imortal, que esse mundo invisível e imponderável é plenamente constatável. Mas eu escrevi errado aí. Mas, apesar de ser constatável, muitas vezes continua sendo contestado, né? Mas ele é real. O próximo, por favor. Então, reflitamos agora. Por que é que existe a mediunidade? Para que é que existe a mediunidade? Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta útil na dinâmica da nossa realidade existencial. Agora, para que ela tenha valor efetivo, é preciso que seja olhada com ética, com muito respeito no aspecto moral da sua função, né? Então, o que é aspecto moral na prática mediúnica? É não comerciar a mediunidade. E no Evangelho isso está muito claro, não deixa dúvida nenhuma que mediunidade é um dom divino, é um dom que nós recebemos gratuitamente, está aí na nossa apostila, na página 76. Recebemos de graça e precisamos dar de graça. Não há nenhum motivo que justifique cobrar qualquer tipo de trabalho mediúnico, né? O que nós precisamos é fazer aquele preparo adequado e saber que somos intermediários, mas que a determinação maior vem do plano espiritual. Muitas vezes, os inimigos do espiritismo querem fazer esse tipo de pressão e exigir que aconteça esse ou aquele fenômeno, essa ou aquela comunicação. O Chico até, brincando de uma forma leve, explicava que a mediunidade é como um telefone, que só toca de lá para cá. Enquanto os espíritos não quiserem, não acontece nada por aqui, né? Não depende apenas do médium, por melhor que seja o seu potencial mediúnico. É preciso que haja essa interação. O próximo. Nós falamos acerca da ética e da moral, e as orientações básicas importantes nós encontramos no Livro dos Espíritos, muito especialmente na parte que nos fala das leis morais. Então, sabendo disso, com todas essas informações que a doutrina nos dá, precisamos, a cada dia, valorizar a oportunidade que estamos tendo com a nossa faculdade mediúnica e trabalhar com afinco. O que é trabalhar com afinco? Zelar por esse talento, regar bem direitinho essa plantinha para que ela floresça, para que ela se desenvolva. E como é que a gente faz isso? Com estudo, com reforma íntima, com prece, reforma íntima, especialmente boa conduta, né? E assim nós estaremos favorecendo efetivamente o desenvolvimento da nossa mediunidade, né? É verdade que leituras, cursos, palestras, preces, reforma íntima, evangelho no lar, são recursos positivos, indispensáveis, mas se nós pudermos frequentar uma casa espírita, tenhamos certeza de que as coisas ficarão mais fáceis, porque será uma bênção muito maior, que vai facilitar muito o nosso aprendizado, a nossa trajetória. A doutrina levada a sério, colocada assim, com especial respeito na nossa vida, sem dúvida nenhuma, será bússola que vai apontar caminhos, será aquele leme seguro para a nossa viagem. Próximo, por favor. Então, o importante é mediunidade com Jesus.
E precisamos organizar a nossa vida, lembrando que temos esse tesouro que precisa ser bem cuidado. Esse tesouro espiritual que reverterá em bênçãos para a nossa vida atual e para vidas futuras. E aqui eu trago algumas ilustrações que eu já usei também em aulas anteriores. Falando de tesouro, nós lembramos do baú de tesouros. Se a gente não colocar os efetivos valores reais dentro dele, ele fica vazio, né? De um saco vazio, ninguém tira nada. De um terreno não semeado, ninguém colhe nada. Então, olhando a vida, a dinâmica das leis da natureza, que atuam tanto sobre a dimensão espiritual como a dimensão material da vida, nós entendemos, sem dúvida nenhuma, com muita clareza, que é preciso trabalhar, que é preciso dedicação, disciplina, 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 como diz Emmanuel, né? E saber a cada dia a valorizar o tempo, usar bem o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um talento majestoso. Na minha singela opinião, é o mais importante de todos, porque nos coloca como senhores de nós mesmos, construtores, condutores da nossa vida. Mas, se a gente não souber, não se informar adequadamente, a gente não vai saber usar bem o livre-arbítrio, né? Eu coloquei aí essa foto dessa escola, é uma escola de engenharia, não tem nada a ver com o espiritismo, mas nos ajuda na nossa reflexão. O que é que acontece com o aluno que frequenta uma escola e não estuda? Pode ser a melhor escola do planeta. Se ele não estudar, ele não vai aprender. Ele não vai alcançar o objetivo. Ele não terá o conhecimento necessário para a sua vida. O seguinte, por favor. Nós podemos, então, concluir que a doutrina espírita nos ensina que não tem nada de complicado, de complexo, de difícil. Não, a simplicidade básica é fundamental. Para vivenciarmos a nossa mediunidade, não precisa de nenhum ritual. Vocês sabem disso, vocês já frequentam as casas espíritas, já frequentaram. Não é preciso de roupas adequadas, não é preciso de objetos adequados, nenhuma teatralização, nenhum culto exterior, né? É somente coração e vivência coerente com os ensinamentos de Jesus. Muitos médiuns, por desinformação, por ignorância ou outras razões quaisquer, imaturidade ou ambição, resolvem usar a sua mediunidade com outros fins. E estão aí, então, esparramados pelo mundo, as pessoas que cobram para fazer horóscopos, que cobram para ler cartas ou búzios, ou sei lá mais o quê, para aplicação de tratamentos com pirâmides, com cristais. Não estamos absolutamente censurando essas ciências, entre aspas, novas. Algumas não tão novas quanto outras, mas o que nós queremos dizer é que, de uma certa forma, apesar de serem ciências respeitáveis, de uma certa forma estão desviando o objetivo da abençoada faculdade da mediunidade, né? Com a doutrina espírita, nós temos orientação clara para agir, para atuar, para vivenciar em espírito e verdade. A doutrina espírita não obriga ninguém a pensar como ela coloca os seus princípios, os seus conceitos ao alcance do entendimento de todos e espera que cada um estude, analise e tire as suas conclusões, né? Realmente, a doutrina espírita respeita todas as outras religiões, filosofias, crenças e essas ciências alternativas,
Por quê? Porque sabe que cada espírito está no seu determinado, definido grau evolutivo. E ela não quer conquistar ninguém, a doutrina espírita não tem nenhum interesse em fazer proselitismo. O que é fazer proselitismo? É trazer as pessoas para o meio espírita. Não, a doutrina espírita divulga a verdade. Quem estiver na sintonia, quem tiver maturidade suficiente, vai concluir com facilidade a escolha que deve fazer, né? Sem dúvida nenhuma, o que a doutrina espírita faz é valorizar todos os esforços na prática do bem e nos convida amorosamente a ser um homem de bem. E, por falar nisso, aquele capítulo do Evangelho, que tem esse título do homem, o homem de bem, deve ser lido e relido por nós com bastante frequência. Eu costumo dizer, brincando, que o que Kardec coloca ali parece receita de bolo. Ensina direitinho como é que a gente deve se conduzir, se comportar no dia a dia da vida, né? E assim, com esse convite amoroso de Jesus, tão claramente explicitado pela doutrina espírita, fica mais fácil para nós caminharmos ao encontro da verdade, usando sempre o crivo da razão. O próximo. Estudos feitos por estudiosos responsáveis, não só da doutrina, como em outras áreas de conhecimento, nos mostram que no passado mais remoto já existiam registros evidentes desde do homem primitivo nas cavernas, nos seus desenhos, nos seus registros primitivos, estudados pelos paleontólogos, que eles já tinham noção da vida espiritual, que eles já tinham preocupação com o culto aos mortos, e também em outras correntes religiosas mais simples, como a dos xamãs, também existe, sem dúvida nenhuma, bem definido, bem estruturado, sem dúvidas, essa realidade em relação ao mundo espiritual e a possibilidade de interação com o mundo espiritual. Hoje, mais fácil ainda, como nós comentamos com vocês ainda há pouco, né? Nós temos muitos fatos já constatados, comprovados para nos servir de prova para isso, e continuamos tendo a cada dia testemunhos de pessoas sérias. E aqui eu coloquei 2 filminhos, eu não sei se nós vamos conseguir abrir. O Divaldo contando quando ele foi operado por um espírito materializado. E no segundo, ele está nos falando de uma viagem que ele fez à Índia, onde ele conheceu o Sai Baba. Não sei se vocês já ouviram falar no Sai Baba. É um médium de efeitos físicos tão espetacular que quando ele dá passe, quando ele abençoa, o fluido vital cai com a consistência de cinza. É recolhido em baldes. E as pessoas que estão assistindo aquele trabalho podem levar aquela cinzinha, aquele fluido materializado para casa, como lembrança. Ana, vamos tentar abrir o filme? Se a gente não conseguir, eu vou colocar lá no Google, no Class, e vocês veem depois. Está sem som? Can you turn the volume up? Nossa. Eu vou começar de novo, Pedro.
Acho que não vai dar. Ana, então você depois coloca lá nas atividades para eles, e com certeza lá vocês vão conseguir assistir. Não tá aparecendo? Tá aparecendo, mas não está falando. Tenta no Saibaba, vamos ver. Aqui, vai capturar. O som não tá saindo. Não está saindo nada. Então faz assim, depois eu ponho lá no grupo, então, pode deixar. Tá ótimo. Aí vocês veem com calma. Bom, então, temos, retomando a nossa conversa, temos provas atuais, sérias, respeitáveis, através do Divaldo, através de Chico e outros médicos, né? Então, essas evidências nos comprometem, porque o conhecimento implica em responsabilidade. E nós, quando tomamos conhecimento desses fatos, nós estamos sendo convidados a encarar com mais seriedade a mediunidade, a nossa e a dos demais, né? E, em especial, com esse zelo de dar de graça o que de graça recebemos. A mediunidade jamais será considerada uma profissão, e a gente sabe que quando ela não é levada a sério, a tendência é desaparecer, é o médium perder esses seus dons, né? E aí, como perde e quer continuar usufruindo dos benefícios, surgem as mistificações. Realmente é uma faculdade muito delicada, diretamente relacionada com o nosso padrão vibratório. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Quando eu cobro, quando eu desvio a minha mediunidade e passo a cobrar como cartomante ou qualquer outro jeito de ler futuro, de fazer previsões, premonições, que tipo de espíritos virão me dar assessoria? Serão espíritos de luz? Claro que não. E os espíritos inferiores também têm um alcance maior em relação ao nosso passado, ao nosso futuro. Então, eles conseguem dar uns palpites assim que às vezes nos impressionam. Mas tenhamos certeza de que esses espíritos que estão ali assessorando aquele médium que está vendendo a sua mediunidade não são espíritos sérios e responsáveis, né? A nossa mediunidade está diretamente relacionada com o nosso padrão vibratório, por isso é que nos é recomendado sempre oração e vigilância constante. Por uma questão de sintonia, nós temos estudado muito sintonia de pensamentos, sintonia de sentimentos, semelhante atraindo semelhante. Quando a gente não cuida da reforma íntima, quando a gente não sintoniza bem a nossa anteninha mediúnica, vamos atrair companhias perniciosas, que vão complicar a nossa vida, nessa e em outras vidas, né? Porque realmente semelhante atrai semelhante. E aí eu coloquei esse gambazinho aí para marcar bem que um gambá cheira o outro. Espírito inferior atrai espírito inferior, né? Então, tenhamos cuidado. O próximo, por favor. Encerrando, aquele convite amoroso, não meu, da doutrina de Jesus, para que tenhamos sabedoria ao vivenciar, ao utilizar os nossos talentos mediúnicos, que nós possamos transformar a nossa mediunidade em ações no bem, em um hino ao amor. E a gente vê que isso acontece em todos os reinos da vida.
As plantinhas nos oferecem frutos, nos oferecem flores, oferecem o melhor ao alcance delas. As abelhinhas, na sua simplicidade, nos oferecem o mal. Que nós nos preparemos para também, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, darmos o melhor de nós. Momentos e circunstâncias da nossa vida, eu estou me lembrando do estudo que nós fizemos lá no capítulo do Evangelho de Justiça das Aflições. A vida está boa, fica fácil dar bons frutos. A vida está difícil, estamos atravessando um período de provas, de expiações, de desilusões, de dificuldades materiais, morais e espirituais. Nós precisamos continuar no nosso esforço de fazer o melhor, de vivência no bem, com resignação, com paciência, como Emmanuel diz, juntar os joelhos ao quebrados e continuar a nossa caminhada para aquele objetivo maior da vida, que é a perfeição espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, para que nós possamos entender e assimilar para viver todos os seus ensinamentos, hoje tão claramente explicados, explicitados pela nossa amada doutrina. Que assim seja. Obrigada. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? A gente encerrar? Eu tenho pergunta, mais uma reflexão, assim, eu entendi que a mediunidade de efeito físico, ela surgiu numa época que era importante tê-la, porque ela tinha que ser fenomenológica, até mesmo para atrair atenção, ter os estudos, né? E hoje eu vejo, assim, que o espiritismo é muito forte no Brasil, em algumas partes eu sei que a Europa ali mais latina, né? É mais forte, mas há lugares do mundo que a gente sabe que o espiritismo ainda nem chegou. Assim, a gente vê que nos Estados Unidos você fala que você é espírita, você tem que dar uma aula, assim, para explicar o que é. Isso me deu a reflexão, assim, eu sei que foi um momento, eu precisava ter, Kardec escreveu, codificou. Na opinião de vocês, qual é a maior barreira, assim, para as pessoas conhecerem mais o espiritismo hoje, assim, no globo, no planeta? Porque eu acho que ainda é uma das, né, assim, das religiões, filosofia, ciência que menos abarca, assim, em termos de volume. Eu sei que tem que estar preparado Letícia, intelectualmente, mas... Letícia, é muito interessante a sua reflexão. Eu acredito não, eu tenho certeza que o interesse maior ou menor que existe entre os espíritos encarnados em diversos povos está na razão direta da convivência com os capelinos. Vocês lembram aquela aula que a gente teve, falando da enxertia espiritual que teve com os capelinos, que eles não vieram todos de uma vez? Veio uma primeira leva para o povo judeu, veio uma segunda leva da Índia, veio uma terceira leva no... Como é que foi a ordem? Eu nem lembro mais. E todos fracassaram. Quer dizer, como os capelinos eram orgulhosos, eles não se misturaram com os terráqueos e formaram castas e, enfim, não fizeram a tarefa que deviam fazer. A última leva que chegou foi como é que chama mesmo? Como é que eles chamam os americanos? Como Emmanuel chama os americanos? Os indo-europeus. Mas não é exatamente. Áreas. A raça ariana, Tá. A raça ariana, ele diz. Eles vieram, não por amor, se misturaram com os terráqueos, porque eles tinham interesses secundários. Eles queriam conforto, eles tinham lembrança daquela vida boa que eles tinham no planeta Capela. Então, eles usaram os terráqueos para
criar aqui na Terra um mundo semelhante ao que eles tinham lá. Então, não por amor, mas foram os únicos o único grupo que se mesclou. Mas, como eles não tinham religiosidade, vejam que ainda hoje nos Estados Unidos existem muitos médiuns, existe muita gente trabalhando com a faculdade mediúnica, mas puramente fenomenologia, sem nenhuma preocupação com moral, com ética, com religiosidade, né? Vocês sabem disso. Inclusive, lá perto da cidadezinha onde viveram as irmãs Fox, tem uma cidade espírita, mas é assim, toda casa tem um médium fazendo consulta e dando orientações e cobrando. Eu tinha até um filme falando disso, que a Tânia me deu, Ana. Mas, então é isso. Está diretamente relacionado com o grau de maturidade dos espíritos. E para que as pessoas enxerguem a verdade e levem a sério esse compromisso, é preciso de maturidade. E quem não tem, só o tempo é que vai chegar. Mas, num determinado dia, todos despertarão, né? Nenhuma ovelhinha se perderá. Posso até completar um pouquinho o que você falou, Lúcia? Esse fenômeno ele se dá não só nos Estados Unidos, mas na Europa de um modo geral, tirando os povos latinos, que têm um pouco mais de religiosidade, os demais eles não têm. Lá em Londres, a gente tinha um grupo de estudo da doutrina em inglês para atrair ingleses, né? E, no entanto, apareceram 2 ou 3 lá e eles só tinham interesse quando a questão era a parte científica da doutrina. Evangelho, as igrejas na Europa, aliás, para começar, o próprio Emmanuel, na Caminho da Luz, diz que esses povos, o povo europeu, esses indo-europeus, eram os que menos traziam religiosidade de capela, eram os menos interessados em religião. A mente deles era puramente científica, eles se preocupavam com a ciência, daí a questão dos fenômenos, né? Que foi o que chamou a atenção de Kardec e de outros, né? E mesmo nos Estados Unidos. Então, essa religiosidade, as igrejas lá em Londres, né, elas não são mais frequentadas, elas são, hoje em dia, praticamente museus, né, para visita de turista. Mas eu conheci uma igreja lá que tinha sido vendida para uma empresa que construiu uma discoteca no lugar onde era a igreja. Oh, meu Deus! Uma outra foi vendida lá em Kensington, na Zona Sul, foi transformada num spa. Também era um espaço religioso. Então, porque, sabe, para eles a religião, a parte moral, não tem o menor interesse, né? Então, é isso que acontece. E, digamos que Jesus disse mesmo que um dia haveria um só rebanho e um só pastor, mas ele não quis dizer que a humanidade inteira seria espírita, né? Não. A questão é que todos um dia praticarão os mesmos princípios cristãos, os mesmos princípios que ele veio ensinar, mas não precisarão ter propriamente uma religiosidade, nem tampouco ser espíritas, né? Isso aqui é a verdade. Isso que ela falou é verdade, mas tem uma série de questões envolvendo esses vários povos no hemisfério norte, que são culturas bem diferentes, né? Eu acho que isso que você comentou da gente ver os estrangeiros aqui, os americanos, realmente o interesse é muito maior, ou no estudo do Livro dos Espíritos, ou na fenomenologia. Muito mais do lado da reforma íntima. Acho que você está aqui. O que eu senti quando eu estava na Califórnia é que a nossa experiência é muito pequena, né? Basicamente, a Carrie, que é café com leite, né? Ela é mais brasileira do que americana.
Então não conta, Carol. Você já se juntou ao rebanho. Mas o normal, realmente, a gente vê, a experiência que a gente teve na Califórnia foi muito semelhante. E, no Mas, entanto, mesmo... o que o Emmanuel fala, né, por exemplo, em relação à mediunidade, aos médiuns, é que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Então, se o ser humano não se evangeliza, como é que ele vai poder não só praticar a mediunidade ou ser um intermediário da espiritualidade, mas ser alguém que tem uma fé robusta, que seja um verdadeiro homem de bem. Vai ser outra energia, né? Não é? Exatamente. Enquanto eu estava falando aí dos capelinos, eu me lembrei que eu me encanto com uma palestra que o Haroldo Dutra fez há uns 10 anos atrás, num seminário em Miami. Vocês podiam procurar, localizar aí no YouTube e assistir, porque foram 3 dias ele estudando a Caminho da Luz. Ficou um estudo precioso. E ele que explica direitinho a primeira leva, a segunda leva, como é que foi, para onde é que foi, as consequências. É muito interessante. Um dos melhores trabalhos que eu já vi a respeito. Obrigada, Nancy. E com relação à fenomenologia, eu estava me lembrando também que no tempo das irmãs Fox, com toda aquela tipologia e bate-palma e não sei o quê, os estudiosos do espiritismo consideram esse momento como se o plano espiritual estivesse chegando e anunciando a sua chegada, abrindo a porta. Foi, não é? Eles chegaram com ruídos mesmo, fazendo ruídos para chamar atenção, é isso mesmo. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Eu conheço alguém que toma parte em um grupo que faz manifestação física, como pedra semi-preciosa. Eu quero saber por que faz isso. Eu não entendo a importância disso. Carrie, todo objeto utilizado serve como agente polarizador, sabe? Para ajudar na concentração. Não precisaria de pedra, não precisaria de bola de cristal, não precisaria de coisa nenhuma. Eles produzem. Eles produzem? Eu não entendi. Bom, efeitos físicos, também não sei te explicar por quê e como, mas está encaixado aí nessa fenomenologia de efeitos físicos. O leque é variadíssimo, né? Outro tipo... Não é a pergunta de como eles fazem, mas por quê? Eu acho isso um show, um tipo de... para chamar atenção. E se o médium faz pensando em benefício próprio, está usando o seu magnetismo, o seu ectoplasma para se profissionalizar, né? Porque benefício isso não tem, né? Porque, lembrando que isso é o mesmo ectoplasma que pode curar, né? O mesmo ectoplasma do Sai Baba que faz virar cinza, que a mamãe falou, curou lá, remendou o coração do Divaldo de um jeito que quando o cardiologista dele abriu o coração, não entendeu o que tinha acontecido. Mas como assim? A sua veia está truncada aqui. Eu nunca vi nada desse jeito. Porque ele estava com problema de angina e o Sai Baba curou. Então, é a mesma energia, mas direcionada de uma forma diferente. Yeah. No, I understand that, but it's sort of like, what's the purpose? It just seems like show. If they were using it for healing, that's one thing, but just to like, oh, look what I produced. It's kind of like, let's show. Não é o caminho. Só uma coisa, mas assim, ao mesmo tempo, que nem a gente tem visto, né, é permitido, né, que aconteça. Então, assim, se está acontecendo, tem um nível de permissão, né, então acho que sempre tem algum fruto, assim, nem que seja nesse caso, assim, para
chamar a atenção, né, de algumas pessoas e para levar para, né, porque algumas pessoas acabam indo para esse caminho da curiosidade no início, mas depois isso leva a pessoa realmente a estudar seriamente. Então acaba, algum fruto tem, né? Talvez. Até do mal Deus tira o bem. Agora, quem está fazendo mal vai ser responsável pelas suas escolhas. É. E isso faz o gancho do livro que a gente tem que ler para as férias, lembrando todo mundo, ler Os Mensageiros. Eu vou separar algumas perguntas e vou colocar depois no Classroom para a gente fazer um brainstorm, a primeira aula da gente, que será dia 1º de agosto. Agora a gente está entrando em férias, a gente vai estar conversando sobre os mensageiros, tá bom? E aí são exatamente a história de vários médiuns, não sei se são 5 ou 6, me lembro agora, mas que estavam com tarefa definida, receberam todo o suporte do plano espiritual antes da encarnação e durante a encarnação, e mesmo assim acabaram escorregando. Então, para a gente ver que isso acontece com todo mundo. E a ideia não é olhar para aquele médium e falar, aquele médium fez isso, não. Como todos os livros de André Luiz, somos nós nesses papéis, né? Nós vivenciando. Então, nós vamos, assim, agradecendo a oportunidade de estudo dessa noite, de aprendizado, esse chamamento para a nossa consciência, para o despertar, para que nós saibamos colocar a nossa vontade em ação, trabalhando a mediunidade, entendendo como ferramenta na seara de Jesus. E todo bem que é criado vem de Deus. E nós podemos ser esse canal, essa ponte, como a mamãe falou, desde que nós saibamos usar bem a nossa vontade. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos dessa noite, pelos nossos encontros, os nossos estudos. Pedimos que todos aqueles que não puderam atender hoje nosso estudo ao vivo possam ser visitados durante sua noite de sono, todos os nossos lares, de todos os alunos. E cada um de nós, Senhor, possa trabalhar, continuar os nossos estudos durante a noite. Hoje que o tema realmente é esse trabalho da mediunidade, a razão do sofrimento, e a gente sabendo usar bem o nosso livre-arbítrio, trabalhando na seara do bem, é aí que a gente encontra realmente a libertação e a felicidade eterna. E assim nós damos por encerrado o trabalho dessa noite, graças a Deus.